Olha, a gente pode começar a falar sobre a questão do brincar em um primeiro aspecto, o brincar enquanto um conteúdo fundamental a ser tratado dentro do contexto da infância como um elemento para estimular o desenvolvimento motriz, para estimular o desenvolvimento social da criança, trabalhar algumas competências e habilidades que vai desde os conceitos de valores à questão da moralidade, a construção da moralidade infantil. A gente pode pensar o brincar como um elemento fundamental para trabalhar a linguagem ou as mais diferentes manifestações de linguagem. O brincar é uma ferramenta e é um conteúdo onde o professor e também o educador, no contexto tanto do ensino formal como do ensino não formal, um instrumento valioso na construção das construções das estruturas mentais da criança e na questão das estruturas cognitivas da criança. E aí você pode colocar uma série de ingredientes, uma série de elementos que podem ajudar nesse processo. Hoje aqui, por exemplo, na disciplina de Educação Física e Educação Infantil, a gente utiliza muito, no caso, o Laboratório de Brinquedos e Jogos, a Brinquedoteca de Pesquisa e Lazer, como uma possibilidade onde os nossos alunos eles conseguem ter um contato com as diferentes manifestações teóricas abordadas em uma determinada disciplina que é de minha responsabilidade, e eles conseguem, de uma certa forma, materializar essas discussões teóricas dentro de uma prática. A partir do momento que eu recebo crianças, grupos especiais, e os próprios alunos exploram esses brinquedos que aqui existem, eles conseguem estabelecer uma série de relações, de discussões de estudo de Piaget, estudo de Vygotsky, estudo de Jerome Bruni, Rousseau, Leontiev, Froebel, de Crowley, Maria Montessori, Freinet e outros teóricos que mais recentes que a gente poderia citar de estrutura de estudos que a gente faz aqui, como a professora Chizuko Mochida Kishimoto, Lino de Macedo, trabalhando na parte de resolução de conflito e o brincar. Então tudo isso a gente consegue estabelecer essas relações teóricas e, de uma certa forma, verificar a importância do brincar, seja no desenvolvimento motriz, seja no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento da sexualidade, da linguagem. Então, assim, tudo isso a gente pode trabalhar dentro da intermediação com conteúdo lúdico, e em especial com o jogo, o brinquedo ou a brincadeira. Uma passagem que é citada por um outro autor, um outro colega que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, que ele diz o seguinte: o lúdico ou brincar é uma arma, uma ferramenta poderosa na mão de uma pessoa, e principalmente na mão de um educador. Então, ele pode ser uma arma que é capaz de provocar uma mutilação, ela pode estagnar, ela pode segregar na mão de pessoas não especializadas ou das pessoas que não têm um conhecimento mais científico sobre a importância do brincar e a aplicabilidade desse brincar ou do jogo do brinquedo, da brincadeira, dentro do contexto da infância, em especial dentro do processo formativo, no processo de ensino-aprendizagem. Mas também o brincar na mão de pessoas preparadas, das pessoas que estudam sobre o tema, das pessoas que têm um conhecimento científico, ela pode ser um elemento poderoso de libertação, de autonomia, tá? Dentro do contexto da formação de uma criança. Então, eu acho que o papel do professor, o papel do educador é fundamental. O que é que nós percebemos muito na formação, não é só na atualidade, não é só no contexto atual, mas isso é uma questão histórica que vem acontecendo ao longo dos anos. Então a gente percebe muito o favorecimento da formação dos pedagogos ou dos educadores dentro do contexto mais técnico, tá? E mais pedagógico. E a gente percebe muito pouco avanço e um aprofundamento em cima da questão da formação lúdica como um tripé. Então nós temos aqui a formação pedagógica, temos aqui a formação técnica do professor e temos também a formação lúdica do educador. Assim, aprender brincando ou ensinar brincando deveria ser um fator importante ou um pré-requisito básico na formação desses professores que vão, em um determinado momento,
está atuando diretamente no contexto do ensino formal, na educação infantil, no ensino fundamental 1 e 2, ou no ensino médio, ou no próprio ensino não formal. Agora, como nós utilizamos essas ferramentas, como o professor pode utilizar essas ferramentas dentro do contexto educativo? O que nós realmente devemos fazer com relação ao jogo educativo? Qual a importância do jogo educativo, ou do jogo pedagógico, do material lúdico pedagógico, ou da questão do jogo didático? Então, assim, nós temos dois extremos. E a busca do equilíbrio é a solução, ou seria a solução. Nós temos, de um lado, onde a gente usa o jogo como um suporte pedagógico, um apoio a um processo de ensino-aprendizagem, onde a gente favorece a aprendizagem, tá? Onde a gente quer passar algum conteúdo específico de algum conhecimento de uma determinada disciplina. E tem um outro lado, que a gente, quando favorece muito a questão da aprendizagem concreta, né, dessa disciplina, desses conteúdos, a gente deixa um pouco de lado a questão da alegria, da diversão, do prazer, da ludicidade ou do conteúdo lúdico, da manifestação lúdica da criança, onde ela pode expressar com diferentes emoções. E principalmente a alegria, a própria questão do livre-arbítrio, da espontaneidade, dentro do contexto da manifestação do lúdico, que é uma característica importante dele. Então, quando a gente favorece muito a aprendizagem, esquece o outro lado, que é a alegria, o prazer e a diversão. E aí, quando a gente também favorece o outro lado, esquecer do processo de ensino-aprendizagem, onde a gente favorece todo o processo lúdico, da alegria, da diversão, desconsiderando a importância da aprendizagem nesse processo. Toda manifestação humana, ou toda manifestação que uma criança poderia vivenciar em suas experiências do seu cotidiano, seja ele fora ou dentro da escola, a gente pode ter uma série de condutas de aprendizagem. A forma é como eu vou fazer a mediação, o equilíbrio entre a aprendizagem, ou o conhecimento que eu proponho enquanto educador, que o aluno possa ao mesmo tempo aprender, mas de forma bastante divertida. Que não seja uma coisa sofrida, dolorosa, né? E que as pessoas acabam de uma certa forma favorecendo um determinado lado ou um determinado outro lado, acaba de uma certa forma buscando o equilíbrio. E o desequilíbrio dessas duas funções importantes, favorecer o lúdico ou favorecer o processo de aprendizagem, tá? Processo de ensino, acaba de uma certa forma trazendo sérios prejuízos na formação da criança. E aí essa busca é uma busca constante, né, de todo professor, de todo educador. Quando eu falo professor, a gente também pode botar nesse contexto, enquanto educador, a própria questão instituição família, o pai e a mãe, que também são peças fundamentais desse quebra-cabeça no processo formativo da criança. Então não é só a escola que tem que assumir a responsabilidade integral desse processo formativo. É fundamental que a família esteja dentro desse próprio contexto. Então, esse equilíbrio talvez um dos pré-requisitos importantes dentro de uma formação lúdica, buscando o equilíbrio dessas duas funções. Dentro do jogo, a gente tem uma diferentes características, diferentes manifestações. Aí a questão que o professor, quando vai desde da própria organização do ambiente, onde a criança se insere dentro da escola, a forma como ele coloca o jogo, ou introduz o jogo, o tipo de seleção de brinquedos, a seleção de brincadeiras, a estrutura de jogos, aonde vai ser aplicado esse jogo, em ambiente fechado, ambiente aberto, o número de pessoas envolvidas nesse jogo, que tipo de jogo vai ser desenvolvido, é um jogo espontâneo, é um jogo dirigido ou levemente ou sutilmente induzido, quais são os materiais que vão ser utilizados nessa intervenção? São materiais estruturados ou materiais não estruturados? Então toda essa preocupação prévia é importante que seja considerada pelo professor. Além dessas considerações colocadas anteriormente, de aspectos materiais, de aspectos físicos, ou do próprio aspecto da estrutura da própria escola, que favorece determinadas interlocuções com relação ao lúdico, os espaços existentes na própria escola, tá? O próprio projeto pedagógico da escola. Na realidade, o que nós percebemos na grande maioria das escolas brasileiras é que, apesar de falarmos muito em documentos oficiais, a importância, todos nós sabemos que brincar é importante, que é fundamental, e sabemos que o brincar é uma ferramenta ou instrumento poderoso na mão de um determinado professor qualificado.
Mas, na realidade, na prática cotidiana das escolas brasileiras, principalmente da educação infantil, a gente percebe o jogo, ou o brinquedo, ou a brincadeira, sendo utilizado mais como um momento de passar o tempo, ou um momento de preencher alguma situação de um determinado grupo de professores. A gente coloca essa criança para brincar, ou coloca essa criança dentro de um ambiente lúdico, com que tem os materiais enquanto brinquedos, para passar o tempo, porque é uma forma de você ter um certo controle em cima dessas questões. Então, a gente nunca vê realmente o jogo como um conteúdo principal da formação da criança, que a gente pode ver em diferentes outros contextos, em diferentes outros países, que o brincar é o carro-chefe do processo de ensino-aprendizagem.